Olá! Temos procurado discutir, ao longo dos nossos vídeos, temas que marcam a formação da sociologia ou, então, temas que acompanham a formação em um curso de ciências sociais, pelo menos na área de sociologia. Neste sentido, hoje vamos comentar um pouco o livro de Alain Touraine, intitulado A Sociedade Pós-Industrial. Particularmente, vamos pegar aqui o capítulo 1, intitulado A Sociedade Programada e Sua Sociologia. Este livro é importante na medida em que apresenta vários elementos que posteriormente serão reapropriados pelos teóricos da pós-modernidade ou por aqueles que se identificam com a existência de uma suposta pós-modernidade. Touraine parte do princípio, neste capítulo, de que transitamos de um tipo de sociedade a um outro distinto. Isto quer dizer que saímos da sociedade industrial para uma nova forma de sociedade. E ao longo do capítulo, ele vai procurar demonstrar ou explicitar o que ele entende por esta transição. Este livro de Touraine, escrito ou publicado em 1969, ele vai alimentar, basicamente, todo o pensamento tourainiano posterior, pelo menos no que concerne a esta ideia de que saímos de uma sociedade e transitamos para um tipo novo de sociedade. É sempre bom lembrar que o pensamento de Alain Touraine comporta fases, como admite o próprio Touraine em uma entrevista publicada alguns anos atrás, segundo a qual ele mesmo diz: comecei analisando o movimento operário, posteriormente passei a analisar os movimentos sociais e hoje o meu pensamento está mais focado na análise do sujeito, na análise do indivíduo que existe dentro desta sociedade que não é mais a sociedade industrial. No entanto, embora o seu pensamento tenha passado por vários enfoques, predomina em Touraine a formulação de que vivemos em uma nova sociedade. Encontrar a raiz desta forma de pensar, portanto, é nosso ponto de partida neste vídeo. Já dissemos que vamos retomar aqui o livro A Sociedade Pós-Industrial, publicado na França em 1969. Infelizmente, não encontramos uma tradução em português deste livro, mas tão somente há uma edição em espanhol intitulada La Sociedad Pós-Industrial. Observamos, em primeiro lugar, que o ponto de partida de Touraine, como sempre, é o ponto de partida necessário a toda pesquisa, ou seja, o empírico imediato. Daí a sua contundente afirmação, logo na primeira frase do capítulo que estamos analisando. Touraine diz: sociedades de um novo tipo se formam sob os nossos olhos. Contudo, todas as considerações subsequentes que estabelece não caminham no sentido de transcender este ponto de partida empírico. Pelo contrário, o ponto de partida empírico em Touraine é alimentado por outros elementos empíricos, de tal modo que Touraine não avança efetivamente, embora aparentemente o faça, para a compreensão estrutural da sociedade. Se fizesse isto, ele seria conduzido a compreender as sociedades tal como efetivamente elas são,
e não tal como ele supõe que estas sociedades sejam ou tenham se transformado. Importa também observar que o livro A Sociedade Pós-Industrial é marcadamente uma leitura da sociedade francesa daquele período pós-guerra, alimentado por algumas referências mais gerais às sociedades dos diversos países europeus e a breves comparações com o modelo de sociedade que, à época, tinha à sua frente, que era a União Soviética. Portanto, Tourenne ele tenta mostrar como que esta sociedade de um novo tipo, ela se desenvolveu paralelamente a um outro tipo de sociedade que pretendeu instaurar o comunismo, mas que não chegou a atingir esta sociedade, não chegou a atingir o modo de produção comunista. Mas o que leva Tourenne a afirmar que sociedades de um novo tipo se desenvolvem diante dos nossos olhos? Mais uma vez, uma grande abstração. Mais uma vez, o que o leva a traçar esta afirmação é uma grande abstração, ancorada em mudanças que chama por culturais, ocorridas no continente europeu, acompanhadas por uma perda de vitalidade do movimento operário e, mais acentuadamente, do espírito socialista. É importante sempre observar que, a partir dos anos 60, é constatada uma crise no interior do movimento operário europeu. Daí que brotam as discussões a respeito da crise do sindicalismo. Tourenne está observando empiricamente que a bandeira do socialismo transformou-se muito mais em um campo discursivo do que uma prática. E isto é um fato. Observa também que há um declínio das lutas dos trabalhadores que não tem comparação com a força que tinha no início do século XX e até mesmo no final do século XIX. Isto é um fato. No entanto, ele não procura articular estes elementos à totalidade social, mas ele vai se nutrir dessa constatação empírica para fazer outras constatações empíricas ou identificar a existência de uma nova sociedade ou de uma sociedade que não é mais aquela do passado. Esta reflexão Tourenne vai retomar, por exemplo, em um livro mais diretamente voltado a tratar do socialismo e, fundamentalmente, do socialismo na França, ou das ideias socialistas na França. Um livro que foi publicado no Brasil sob o título de O Pós-Socialismo. Este, sim, encontrado facilmente em português. Voltemos, no entanto, ao Tourenne de A Sociedade Pós-Industrial. Para sedimentar sua análise, Tourenne se vê obrigado, desde o início, a desconsiderar a investigação em termos de sociedade capitalista, o que o reconduziria à base da vida social moderna no continente europeu, ou à contraposição sob a forma de modelo burocrático soviético, também existente no período. Portanto, a relação capital e trabalho não será o fio condutor da análise de Tourenne, mas sim o que se produz a partir dela e que ele nomina por transformações culturais. Como não se trata de compreender necessariamente a passagem para uma nova sociedade à luz das transformações internas ao próprio capitalismo e que mantém fundamentalmente este modo de produção como o campo referencial das mudanças na sociedade europeia, Tourenne se sente à vontade para direcionar a atenção à forma que a análise pode assumir e não ao conteúdo daquilo que está analisando. Assim, não vê problemas
nas várias denominações que se possa dar à sociedade, que, segundo ele, está nascendo, e estas denominações são múltiplas. Vai dizer ele: podemos denominar estas sociedades, como sociedades pós-industriais, caso se queira assinalar a distância que as separa das sociedades de industrialização que lhe precederam. É possível também tratar estas sociedades como sociedades tecnocráticas, isto é, caso se queira lhes designar o nome do poder que as domina. Por fim, essas sociedades podem ser chamadas também por sociedades programadas, caso se busque defini-las, antes de tudo, pela natureza de seu modo de produção e de organização econômica. Os vários nomes correspondem, basicamente, ao foco da análise que se pretende estabelecer. Ou seja, dependendo daquilo que o sociólogo quer investigar ou quer encontrar, ele vai criar uma denominação própria ou uma conceituação própria para a sociedade que tem diante de si. Percebe-se assim, destaque-se mais uma vez, que esta sociedade nova, para ele, é alguma coisa distinta em relação a um determinado modo de produção, e que, portanto, não é a base econômica desta sociedade que vai direcionar, desde o primeiro momento, a análise. Quando se refere a modo de produção da sociedade, é importante observar que Tourenne não está remetendo à base econômica ou à articulação entre infra e supraestrutura presente no pensamento marxiano. E sim, modo de produção, para ele, é a maneira como os indivíduos ou grupos de indivíduos buscam atuar no interior de uma determinada sociedade. Ação esta, forma de ação esta, que, como veremos mais adiante, está focada não mais na luta de classes, e sim nas demandas dos movimentos sociais. Estas sociedades, independente da denominação que se queira dar a elas, estão marcadas por relação de poder, de força, diz Tourenne. Porém, o núcleo destas relações de poder não se enraizam no controle do capital sobre o trabalho, e sim na presença de um corpo burocrático distinto do capitalista e que tem como grande trunfo o domínio sobre a racionalidade técnica de gestão dos aparelhos de dominação econômicos, políticos e sociais. Portanto, modo de produção e de organização em Tourenne refere-se fundamentalmente aos mecanismos de gestão que marcam o que denomina por sociedades de um novo tipo. É curioso observar que, embora o livro se intitule A Sociedade Pós-Industrial, Tourenne opta pela conceituação de sociedades programadas, por considerar que esta denominação indica mais diretamente a natureza do trabalho e da ação econômica existente. Assinale-se que esta conceituação de sociedade programada acompanhará outras produções da lavra tourreniana, pois, como afirma, esta denominação lhe parece mais útil, e esta expressão parece mais útil é do próprio Tourenne. Embora optando por uma determinada conceituação, considera que as denominações de pós-industriais, tecnocráticas, programadas, têm em comum o fato de definir uma sociedade por sua realidade histórica, ou melhor, por sua historicidade, pelo tipo de ação exercida pela sociedade sobre ela mesma, em uma palavra, por sua praxis.
Afinal, o que seria, então, esta realidade histórica em Tourrene? Efetivamente, ela é a configuração atingida pelas sociedades europeias no período do pós-Segunda Guerra Mundial, que apontaram para o surgimento de novas demandas e lutas que surgiram no interior destas mesmas sociedades. Lutas estas que, como exporá Tourrene mais adiante, não são necessariamente motivadas nem pelo conflito entre capital e trabalho, portanto, não encontram sua base no terreno econômico. Estas lutas, elas transformaram-se fundamentalmente em lutas culturais, em demandas culturais, ou seja, novas aspirações que brotaram no interior destas sociedades. Empregando qualquer uma dessas terminologias, simplesmente reafirma Tourrene. Mais uma vez, se faz uma escolha. Como também seria uma escolha falar em sociedades de massa ou sociedades em mudança rápida. Observem que sempre está presente na argumentação de Tourrene a proliferação de novas conceituações para esta sociedade, e não a denominação desta sociedade como sendo sociedade capitalista ou modo de produção capitalista. Tourrene observa também que, ao fazer a escolha por sociedade programada, ele não está lidando com uma preferência ideológica. A perspectiva da qual ele procura se distanciar, no entanto, é ideológica, na medida em que ele está negligenciando elementos estruturantes desta sociedade. Dentre estes elementos, destaquemos aquele que marca o caráter da sociedade ocidental, fundamentalmente, que é a relação capital e trabalho. A perspectiva da qual procura se distanciar Tourrene é aquela que busca definir uma sociedade pelas formas de organização social, ou seja, pela relação social básica, que é capital e trabalho. Definir uma sociedade pelas formas de organização social, na qual se coloca os atores dentro de uma situação e considera suas reações a esta situação. Nesta perspectiva, prossegue Tourrene, eles aparecerão adaptados ou desviantes, centrais ou marginais, integrados ou anômicos. Suas condutas serão definidas como obstáculos e resistências à mudança, ou, ao contrário, como elementos de inovação ou de cálculo estratégico. Seria como dizer que as relações já estariam pré-definidas, ou os comportamentos dos agentes ou dos sujeitos no interior da sociedade já estariam pré-definidos, uma vez que eles seriam meramente reativos à estrutura que está dada. Ainda, dentro desta perspectiva, coloca Tourrene, a análise se porta de preferência sobre as intenções e as representações dos atores, sobre as interações, as trocas, as influências, as negociações, em resumo, sobre o jogo social. Por outras palavras, os indivíduos seriam basicamente reativos à estrutura que está colocada. Ainda que não nomeie seus interlocutores, o que é bastante comum no pensamento tourreniano, uma vez que ele apresenta suas afirmações como brotando de suas próprias análises individuais, ainda que não nomeie seus interlocutores, é evidente que Tourrene faz referência aqui às análises presentes na sociologia francesa daquele período, dentre as quais as que apontavam para as de expressão marxista, mas também aquelas fornecidas pelo estruturalismo e pela teoria bourdieusiana.
que jogaram um grande peso nas estruturas sociais. Peguemos, por exemplo, Pierre Bourdieu, que vai falar da estrutura do campo, do espaço social e das estruturas do campo. A estes referenciais que, segundo Tourenne, priorizam a estrutura e colocam tudo o que acontece como reação, basicamente, a estas estruturas, Tourenne propõe um outro encaminhamento. O caminho escolhido por Tourenne vai, portanto, afastar-se daquilo que era, segundo ele, limitador para se compreender a sociedade que havia brotado. As grandes investigações, no lugar das grandes investigações centradas nas estruturas, portanto, sua análise se interroga imediatamente sobre as orientações sociais e culturais de uma sociedade, ou seja, os questionamentos que os indivíduos colocam à sociedade existente. A sua análise vai se encaminhar para indagar sobre a natureza dos conflitos sociais e do poder através dos quais tomam forma estas orientações e que as forças dominantes reprimem e que provoca, como resposta, os movimentos sociais. Observem que Tourenne não está falando em classes, ele fala em uma abstrata forças dominantes. Assim, o que está em pauta para Tourenne não é a atenção nas estruturas mais perenes, dentro das quais as correlações de forças se estabelecem, e sim as lutas mais circunstanciais, alimentadas por situações de momento. Daí a afirmação tourreniana de que o objeto de minhas análises não é o funcionamento do sistema social, portanto, do modo de produção, mas a formação da ação histórica, ou seja, as respostas que os indivíduos procuram construir e que entram em conflito com esta relação de poder, com estas relações de dominação existentes na sociedade. Entendendo-se por formação histórica a maneira pela qual os homens fazem sua história, ou seja, travam as suas lutas imediatas. Daí que Tourenne vai direcionar a sua atenção, fundamentalmente, para os movimentos sociais. A sociedade programada, identificada por Tourenne, não está isenta de conflitos. A finalidade de Tourenne não é mostrar que a sociedade procura encontrar a harmonia social como em Durkheim. Tourenne vai reconhecer que a sociedade é fundamentalmente conflito. Só que este conflito não é mais necessariamente conflito de classe. Estes conflitos não podem ser explicados, como anteriormente, a partir do modo de produção, e sim das novas aspirações que brotaram no mundo moderno do pós-Segunda Guerra. Como dirá mais adiante no mesmo capítulo, Tourenne afirmará mais adiante neste mesmo capítulo: os conflitos sociais que se formam nesta sociedade, que é a sociedade programada, não são da mesma natureza que aqueles da sociedade anterior, que chamará por sociedade industrial. Tourenne mantém esta leitura de que havia uma sociedade industrial em todos os seus textos. Os conflitos que surgem opõem menos o capital ao trabalho, portanto, opõem menos as classes sociais, e mais a oposição aos aparelhos de decisão econômica e política, ou seja, a gestão tecnocrática da sociedade, seja ela capitalista ou socialista. Voltando a esta afirmação, e mais a oposição aos aparelhos de decisão econômica e política por parte daqueles que estão submetidos a esta dominação, e evocados a ter uma participação meramente dependente. Por outras palavras,
este conflito ele vai brotar do descontentamento com o aprofundamento da gestão tecnocrática da sociedade. Onde é que Turenne vai localizar o elemento do conflito? É bom lembrar que Turenne não fala mais em sujeito histórico, vai falar em agentes. E estes agentes estão dados pelos movimentos sociais. Esta discussão a respeito de quais são as características da sociedade programada e de como, dentro desta sociedade programada, atuam os movimentos sociais, ocupará a segunda parte deste capítulo inicial do livro A Sociedade Pós-Industrial. No entanto, a fim de que possamos realizar com o máximo cuidado a análise deste primeiro capítulo, deixamos a continuidade dessas reflexões para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da exposição, encaminhem suas contribuições positivas e negativas e continuemos aqui resgatando temas importantes da análise sociológica, sempre em defesa da sociologia. Até uma próxima.